ela está assentada dentro do nível da inteligência, a inteligência plena de Deus nós temos parcial, a liberdade plena de Deus nós temos parcial, e a vontade de Deus plena, boa, agradável e perfeita, nós temos ela também parcial. Mas Deus nos criou essa clara distinção de uma criatura em que pensa o seu destino, tem consciência da sua finitude, e que pode pensar a própria morte, a própria vida. Significa que quando pensamos num princípio de igualdade, devemos pensar num princípio de reflexão, em que nós nos relacionamos com Deus dentro de uma racionalidade, uma moralidade, uma capacidade de um relacionamento criativo e que expande a nossa vida. Quando eu lembro Jesus dizendo que o reino de Deus é chegado a nós e em nós, eu posso pensar o que é compreender essa imagem de Deus que nos criou. Isso é muito importante. Todos os seres humanos, independentemente de etnia, sexo ou qualquer outro tipo de característica, status social, possuem a imagem divina. Isso confere um valor intrínseco, porque todos compartilham de uma dignidade conferida pelo próprio Criador por Deus. Homem e mulher, Deus os criou, tanto macho como fêmea. Existe dimensão social na construção, sim, mas dentro da questão da própria propagação da espécie não há uma identidade confusa, muito pelo contrário. Não há distinção de valor ou dignidade. Ambos, todos nós somos, dentro do propósito de Deus, temos a mesma importância, tanto homem como mulher. Dentro da dimensão teológica, ética, a imagem de Deus estabelece uma base de dignidade num valor em que a honra está presente, refutando então qualquer tipo de discriminação, porque diante de Deus todos nós somos iguais, porque somos a sua imagem e semelhança. Essa compreensão molda a nossa compreensão dentro de uma objetividade, numa subjetividade e numa intersubjetividade. Nós conseguimos refletir tanto o externo e interno, como essa relação externo e interno com aquilo que nós conseguimos perceber, e também nos molda para um tratamento com o outro, porque a medida que vamos estar medindo é a mesma, para que nós sejamos apenas juízes, o que nós não podemos ser. Vivemos num mundo que cada um e cada vez mais está longe de um projeto de igualdade, muito pelo contrário, quer tirar proveito. Até na igreja, pessoas que buscam a igreja por benefícios e não para alcançar a autonomia de uma própria honra e, sobretudo, para honrar o seu Criador. No Velho Testamento, nós temos algumas compreensões, que é muito importante. Sem dúvida, Deus estabelece nas leis um princípio relacional em que traz para o homem a compreensão de que aquilo que não se quer para a gente não pode desejar ao outro. Isso descreve, então, ou seja, um princípio de equidade. Deus exigindo que tudo deve ser conforme aquilo que querendo que nos chegue. Descreve Deus como justo e reto, indicando que a justiça divina é um padrão de igualdade, lá no Velho Testamento. A palavra ela significa nesse princípio de igualdade, retidão, e descreve um princípio que traz para o povo uma compreensão desse Deus que pratica a justiça e a retidão, produzindo a confiança neste povo. É por isso que na cultura velho-testamentária nós temos a ideia de um Deus fiel. Um Deus que protege as viúvas, os mais fracos, um Deus que prima pelos estrangeiros, porque o povo dele foi estrangeiro numa terra estranha. Igualdade no Novo Testamento traz uma igualdade num conceito econômico, que todos podiam participar, nada era considerado propriamente da pessoa, porque havia uma participação, havia uma importância no compartilhar. Havia também igualdade na humildade, porque a palavra significa nós podemos nos ver num valor semelhante ao outro e não nos considerar acima, muito pelo contrário. Com moderação, temos um conceito apropriado que nos leva a uma posição de confiança em Deus, em que nós não precisamos crescer e oprimir o outro. Na retidão, a palavra significa justiça, em termos usados para descrever a justiça de Deus, é a justiça que ele exige que o seu povo tenha. Jesus ensina isso através de
de princípio de igualdade e retidão na relação com o próprio Deus. Ou seja, Deus nos vê de forma igualitária. Igualdade no tratamento, ou seja, significa não fazer acepção de pessoas. Parcialidade, indiferença com base em status, em aparência e em poder econômico. Tudo isso nos deve levar à reflexão. No princípio da igualdade, nós temos valores inerentes à nossa personalidade. Deus nos conferiu a cada um de nós o direito de sermos respeitados, honrados. A salvação em Cristo, conforme ele está lá em Gálatas, nos traz uma clara distinção que todos diante de Deus, judeu, grego, escravo ou livres, têm a mesma posição. É muito interessante quando nós pensamos no significado do Evangelho de Jesus Cristo, que ele é inclusivo, acessível.